Então, veja comigo, no capítulo 15 do Evangelho de João. Capítulo 15. Esse texto já é um texto bem conhecido, mas vale a pena nós projetarmos aí na tela também. Eu estou com duas traduções aqui, mas nós vamos ler a tradução da NVI, que é a tradução oficial aqui da igreja. Desde 70 anos nós adotamos essa tradução. Assim diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. São palavras de Jesus aos discípulos. Tudo bem? Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não pertencer, ou melhor, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, se você puder e se você quiser. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a iluminação do Santo Espírito. Você coloca a sua mão aí sobre a sua Bíblia, aberta. Faça comigo esta oração, se você puder, se você quiser, se você tem esse desejo de que Deus fale com você através da minha vida. João, o Batista, ele, na sua oração, no capítulo 3, verso 30, ele disse: é necessário que Jesus, o Cristo, cresça e eu, João, o Batista, diminua. Essa tem sido a minha oração constante no meu pastorado, porque é necessário que Jesus Cristo cresça e que a gente diminua. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, mas a graça de Deus nos basta, porque o poder do Espírito Santo se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, coloque o seu coração diante de Deus, sua ansiedade. Estamos aí no último domingo desse mês, né, de julho. Já nos veremos aí no mês que vem, já no próximo domingo, já é o mês que vem. Abençoe o mês de agosto. Abençoe todos os dias, abençoe o seu trabalho, a sua casa, o seu lar. Abençoe sua vida. Nós precisamos nos abençoar mais. Nós falamos muitas coisas que não edificam. Nós precisamos falar coisas que edificam, mais coisas que edificam, sabe? Notícias ruins, todo mundo está cansado de saber. Quais são as boas novas? O Evangelho, ele traz boas novas, não é uma má nova, uma má coisa má, é uma coisa boa, boas novas. Nós precisamos falar das boas novas, o que tem feito Deus na nossa vida. O que a gente pode falar hoje para o Senhor? Vamos orar. Deus e Pai, está aqui a Tua palavra, está aqui o Teu povo, parte dele reunido nesta casa, nesta igreja, outra parte na nossa igreja filha em Adamantina. Pedimos também a Tua bênção poderosa para o nosso irmão, amado, querido presbítero Johnny, e a equipe que está com ele lá hoje, servindo ao Senhor, através do serviço àquela igreja. Abençoa as viagens. Muitas vezes
nos esquecemos de orar pela igreja filha. Esquecemos de lembrar que há pessoas lá trabalhando também, da mesma forma como aqui também trabalham. E o Senhor possa estender a tua mão poderosa sobre eles, sobre os enfermos, aqueles que estão necessitados, aqueles que estão preocupados. Já abençoamos o mês de agosto nas tuas mãos, já está. E nós semeamos e vamos colher, com certeza, segundo a tua palavra. Nesta hora, fala com a gente, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, a começar em mim. Faça-nos uma comunidade de discípulos atuantes, frutíferos, que permanecem em Jesus através do apresentar os frutos. Obrigado pela tua igreja, por todos que estão aqui. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade, toda a dor, todo infortúnio, tudo aquilo que passou, já passou. Nós tomamos posse daquilo que virá, de coisas boas, de boas novas do teu evangelho. Coloca a tua mão de poder, de cura, milagres, se assim for da tua vontade. E que Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e eu, pastor Douglas, diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Nós estamos, como eu disse, então, a completar 120 anos de igreja. A igreja nasceu lá em 1903, na madrugada do dia 31 de julho para o 1º de agosto, estavam ali um grupo de 7 presbíteros, 7 pastores e 11 presbíteros, isso conta a história, na igreja Templo Sede em São Paulo, capital. E ali nasceu a IPI do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. O termo independente, ele refere-se exclusivamente por conta de uma cisão que houve da igreja americana, de investimentos que queriam não só gerir, mas determinar certas práticas de outros lugares no Brasil, que não coadunavam. E a igreja, então, com esses homens de Deus, propuseram uma plataforma, apresentaram uma proposta, isso lá em 1901, para melhorar a igreja, para se tornar uma igreja brasileira. Essa proposta ela foi rejeitada e depois, em 1903, Eduardo Carlos Pereira de Magalhães, reverendo Eduardo Carlos Pereira, repropôs essa proposta, no caso, com essa plataforma de 5 melhorias, 5 benfeitorias. E novamente a proposta ela foi rejeitada, e o que é pior, eles disseram, esse assunto não pode vocês falar mais nisso. E eles estavam em oração nesse período, claro, desde 1901, mas quando chegou então em 1903, já não tinham mais condições de continuar ali debaixo da igreja mãe, então no caso, Igreja Presbiteriana do Brasil. E por conta desses 5 pontos, muitas pessoas confundem, foi a maçonaria. Não, a maçonaria, como disse um dos reverendos, foi a mão do gato tentando tirar ali a castanha do fogo. Mas houve outros também. Eu não estou falando da história hoje, dos pontos, porque você já conhece essa história. Mas quando eles fundaram a igreja, eles precisavam de um nome, porque presbiteriano ou presbiteriana é forma de governo. Toda vez que você se deparar com esse nome, Igreja Presbiteriana, é porque é a forma de governo que vem lá de Atos capítulo 15 e de outros textos também citados por apóstolo Paulo nas suas cartas pastorais. Então, presbiterianismo é a forma de governo. Eles precisavam de um nome, porque eles não iam deixar de ser presbiterianos, eles não iam deixar de ser bíblicos. E aí eles criaram, então, esse nome independente. No início era a Igreja Presbiteriana Brasileira, depois, no decorrer de alguns anos, passou-se a ser chamada Igreja Presbiteriana Independente, para marcar que nós somos dependentes só de Deus, e nós não precisaríamos mais da dependência dos Estados Unidos, de todo aquele investimento e de todas aquelas práticas que estão aí na história. Não vamos nos delongar nisso, você já conhece. Então, não confunda o termo independente. Às vezes as pessoas, de forma maldosa, inclusive, falam, vocês são tão independentes que até no nome vocês são independentes, vocês não precisam de Deus, e pelo contrário,
Nós somos exclusivamente dependentes de Deus, nós não fazemos nada, absolutamente nada, nós não vamos chegar a 120 anos se nós não fôssemos dependentes total de Deus. Então é bom que a gente esclareça esse tipo de entendimento, para você entender que independente tem um termo que tem uma raiz histórica que nos define enquanto identidade de igreja presbiteriana no Brasil. Quando essa igreja nasceu, ela nasceu pequena, mas em pouco menos de 10 anos ela já atingiu um número maior de membros da igreja mãe do qual havia saído. Por esse motivo, a igreja recebeu um apelido carinhoso, Igrejinha dos Milagres, porque ela cresceu muito, mas cresceu muito, ela produziu muito, mas muito frutos. Porque eles tinham um projeto chamado Brasil para Cristo. Eles queriam que em 2003, quando a igreja completou 100 anos, eles tivessem ganhado o Brasil para Cristo. Mas no decorrer dos anos, e eles assim fizeram, eles foram para todos os lugares, a partir de São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Norte, o Brasil todo, eles espalharam pastores, começaram a formar pastores, e o Brasil começou a ser evangelizado também pela nossa igreja, então, presbiteriana independente. Mas depois, no decorrer do tempo, esse fervor inicial, por isso que a igreja cresceu tanto, produziu muitos frutos, alguém se achou autossuficiente e rompeu com a igreja e roubou esse nome desse projeto e montou uma denominação com esse nome, que era um projeto nosso, o Brasil para Cristo. Mas eles também não ganharam o Brasil para Cristo ainda. Nós estamos ainda tentando ganhar o Brasil para Cristo através do ganhar as famílias para Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas vamos entrar aqui dentro desse aspecto agora que nos é proposto nesta noite. Quando nós olhamos para a igreja, na verdade, eu não sei se você vai concordar comigo, e depois do culto você pode conversar a respeito, eu te permito isso, mas eu penso que nós somos meio que movidos a expectativas. Talvez vocês estão aí com uma grande expectativa, ou com alguma expectativa a respeito do que eu vou falar. Da mesma forma como eu estou aqui com uma grande expectativa do que eu quero falar, do que eu preparei para falar para vocês. Amanhã você vai, de repente, cria uma expectativa, como é que vai ser a sua semana de trabalho, como é que vai ser o seu dia, como é que foi a escola do filho, como é que foi a viagem do esposo, como é que foi o retorno do médico, o que o médico falou dos exames, como é que vai ser, você tem uma expectativa a respeito de alguma coisa, sim ou não? Me parece que as expectativas nos movem, eu estou falando que isso são coisas boas, mas quando a gente fica triste, ou quando a gente se frustra, geralmente é porque as expectativas não vieram de encontro com aquilo que a gente estava esperando. Vocês têm esse entendimento também? É ou não é? E principalmente quando acontece alguma coisa de ruim, mas muito ruim, e às vezes você fala, poxa, mas por que aconteceu isso comigo? Exatamente porque você julga, fala assim, eu não faria isso, dessa forma como a pessoa fez a mim. Mas enfim, eu fico pensando quando você olha para a igreja, quando você chega para a igreja, e você entra para a igreja, e você vê todo esse episódio de 120 anos, e qual a expectativa que você gera com relação à igreja? O que, de repente, você pode pensar, o que a igreja pode te oferecer? Mas, de repente, somos meio que réu, confessos, e podemos dizer, o que será que a igreja espera de nós? O Senhor da igreja espera de nós. Muitas pessoas esperam muitas coisas de Deus, mas poucas pessoas agem como o sábio Salomão, filho do sábio também rei Davi, que disse, esperai grandes coisas de Deus, mas empreendei grandes coisas para Deus. De fato que eu estava pensando te perguntar, mas você já se perguntou o que Deus espera de você? Esse texto que nós lemos, os 8 versículos, ele aponta algumas respostas que eu queria compartilhar com vocês nesta hora. Segundo os estudiosos, é importante nós sabermos o que nós vamos fazer. É importante nós recebermos uma motivação. É importante nós sermos proativos para sermos produtivos. O texto fala, José Carlos, de produtividade. Eu creio que lá na sua empresa, na empresa de vocês lá, é muita produtividade. A gente vê aí os carros rodando aí o dia inteiro, os carros já, né? As motos. E a gente fala, esse pessoal está produzindo. É ou não é? E então, assim,
é preciso você ter proatividade para você gerar produtividade. O texto fala de produtividade, mas fala de muita produtividade. E no caso do texto, está falando de produtividade de pessoas, de salvação. E, segundo esses estudiosos, pessoas que sabem o que estão fazendo e motivados produzem 40% mais. Diga comigo, 40% mais. É o que você vai produzir essa semana. É o que a tua empresa vai produzir essa semana. Posso ouvir um amém? Mas eu não tenho saúde, então eu receba 40% mais de saúde, 40% mais de fé, 40% mais de aumento no seu salário. É ou não é? Receba, porque tudo é pela fé. Aí quando chegar lá o resultado do exame, nossa, o pastor tinha razão, Deus tinha razão. Então, ter a clareza do que Deus te chamou a fazer, isso vai gerar uma identidade. Esse texto também fala de identidade. Nos define enquanto cristãos se somos discípulos, isso é muito sério. Só que tem um detalhe, esse texto ele fala da nossa identidade em Cristo, mas ele estabelece também um destino para nós, para o cumprimento do propósito que Deus tem na nossa vida. Agora, eu estou te falando isso para te perguntar outra coisa, para você entender melhor a respeito das expectativas, do que você espera em Deus, do que você espera de Deus, do que você espera do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, o que você espera da igreja e o que Deus espera de você. É muito simples. Quando você chega em casa, você acende ali uma lâmpada. O que você espera de uma lâmpada? Que ela acenda. É ou não é? Que ela clareia. É ou não é? A finalidade da lâmpada é iluminar. Não é só decorar, embora nós temos vários lugares que temos várias lâmpadas decorativas. Uma lâmpada que não cumpre o propósito, ou seja, que não ilumina, ela é jogada no lixo. Defina quem você é. Você é uma fonte de luz. Você não entendeu? Você é uma fonte de luz. Você não é uma lâmpada. Você é uma fonte de luz. A luz de Cristo está em você. E a sua função é iluminar onde está escuro. Liga o irmão aí que está do seu lado aí, acende essa lâmpada aí poderosa em nome de Jesus. Você é uma fonte de luz, meu irmão. Jesus em nós é a esperança da glória, queridos. E olha lá no Salmo 13, Deus já escreveu tudo o que Ele quer de nós. É que a gente não lê, não vê, eu acho que não é com a gente. Deus já estabeleceu um propósito para cada um de nós, você não está aqui por acaso. Agora preste muita atenção, redobre sua atenção, porque eu vou falar agora, é muito perigoso dizer não para Deus. E nós ouvimos um pouco disso ontem lá nas ministrações. Agora veja João 15, você está com a expectativa do que eu vou falar em João 15? Vamos entrar em João 15. Por quê? Porque esse texto aponta algumas respostas a respeito do que Deus quer de nós. Mas vamos ver o verso primeiro. O texto na tela diz, agricultor. O agricultor aqui é a tipificação da figura da presença de Deus, que espera frutos. Amém? Amém? Não, meu irmão, você não está lendo aí o texto, querido, em nome de Jesus. Ele espera muitos frutos, meu irmão. Então, o agricultor é Deus que espera muitos frutos. Amém? Agora era a hora de você dizer amém, irmão. Eita glória. Vocês não dormiram no ônibus ontem, não? Então, não dorme agora também, não, em nome de Jesus. Irmãos, veja. Ainda do verso primeiro, a referência é uma videira. Agora veja que interessante, é uma videira verdadeira. Aí você começa a pensar, será que existe uma videira falsa? Mas o que está falando aqui da videira verdadeira? É a tipificação de Israel, o povo escolhido de Deus. Hoje, o novo Israel é a igreja, sou eu e somos nós. Videira verdadeira, Israel, que é igual a Jesus. Isso vem lá de Ezequiel 15 também, depois você lê, tem uma referência.
Então, quando nós lemos esse texto, logo de cara, logo na abertura, nós vamos nos deparar com esse cenário, com essas tipificações. Deus espera encontrar muitos frutos nossos, porque nós estamos plantados, nós estamos conectados na videira que é o próprio Cristo. Você está entendendo? Já para o verso 2, na transição, por que Jesus ele chama a atenção dos discípulos, fazendo essa referência e usando essas semânticas, essas palavras, essas tipificações, o agricultor falando como Deus, a videira verdadeira Israel, que simboliza também Jesus. Por quê? Porque Israel, no caso, até então, não havia produzido muitos frutos. Por isso Jesus disse ser ele, agora, ele reinterpreta o sentido da frase, dizendo ser ele a videira verdadeira. Ele chama para si essa responsabilidade, porque ele está falando com os discípulos, ele está ensinando os discípulos a pescar pessoas, a gerar frutos. E ele fala, eu vim para produzir frutos. E vocês estão se tornando meus discípulos, vocês têm que cumprir o propósito. Produzir frutos para o Pai, que é o agricultor, que olha para vocês e espera muitos frutos. Agora, quem são os discípulos? Está no verso 2, os discípulos são os ramos. E os ramos somos nós somos os discípulos. E os frutos? Que tanto Deus quer, que a videira, o pé de uvas, produz, são as pessoas que nós ganharmos para Jesus. São as famílias que nós apresentamos para Deus. João 15 fala do Pai, do Filho, fala de nós. Aí nós olhamos para esse cenário, olhamos assim, percebemos assim, um pé de uva produz uvas. Um pé de Jesus Cristo produz Cristos, pequenos Cristos, discípulos, seguidores, evangelizadores de Jesus. Quem tem a função de produzir frutos são os ramos. Quem tem a função de produzir frutos são os ramos. São os discípulos. Nós vamos aprender nesta passagem, meus irmãos, que o resultado de não produzir fruto, o texto fala muito forte aqui, o resultado de não produzir frutos, o perigo de dizer não para Deus, é ser jogado no lixo, queimado, jogado fora. É o que o texto diz, irmão. A gente olha um pouco para trás para a igreja, 120 anos. Quem que produziu todos esses frutos não foram apenas aqueles 7 pastores, aqueles 11 presbíteros. Eu creio, as esposas juntos, os filhos juntos, e eles foram produzindo, e outras pessoas foram estar chegando, foram trabalhando, o fervor inicial em 10 anos. Quantas pessoas eles ganharam para Jesus, quantas famílias. Eu fui pastor 6 anos no Nordeste, e 4 deles, tenho orgulho de dizer, no estado do Maranhão. E comecei a escrever um livro chamado Nos Passos de Adiel. Adiel Tito de Figueiredo foi um dos pastores que foi enviado. Ele desejou ir por uma terra longínqua para pregar o evangelho onde não tinha ninguém. Um pastor que passava lá cada 2, 3 meses numa igreja, era um pastor itinerante, e ele ia cada 2, 3 meses, chegava num lugar, chegava no outro, já ia. E eu fiz esses passos, eu fiz essa trajetória, ainda numa época mais recente, mas tinha igreja lá que nós visitávamos uma vez por mês. Eram muitas igrejas, fui pastor de 2 igrejas, presidi 2 conselhos, na verdade, depois de uma segunda gestão, né? Então foram 2 conselhos, 4 conselhos, por assim dizer, diferentes, em 11 igrejas, em 6 municípios, 3 povoados e 2 bairros. E foi bênção, e a gente fala, mas por quê? Poucos pastores querem ir para lá até hoje. Mas a igreja produz lá, não por causa do pastor, as igrejas são muito cheias de gente, eram mais de 1000 membros espalhados nessas igrejas. E quando saímos de lá, entregamos com 12 igrejas, e 2 congregações a ponto de organizar. Mas quem que produzia esses frutos, Mateus? Não eram os pastores, Maísa, que eles iam esporadicamente. Não eram os presbíteros, não eram só os diáconos, eram o povo de Deus, eram os ramos, eram as pessoas. E é uma bênção, porque a igreja avança, a igreja é uma igreja atuante na cidade, tem uma identidade de serviço,
Mas quem tem a função de produzir frutos são os ramos, são os discípulos. Deus espera de mim hoje que eu produza frutos. Amém? Repita isso para você. Deus espera de mim que eu produza frutos. Deus espera de mim hoje que eu produza frutos. Há famílias precisando ser salvas, há pessoas precisando de Jesus, meus irmãos. A gente canta que bom estarmos aqui louvando a Deus, é gostoso. Eu fico pensando ali os discípulos com Jesus, a doce presença de Jesus, e eu fico pensando assim, Jesus falou, pessoal, é bom nós estarmos aqui, é necessário estarmos aqui, porque estamos aqui num aprendizado, numa escola aí de discípulos, talmidins, só que tem um detalhe, mas agora vocês têm que ir, vão e deem frutos, muito frutos, cumpram o propósito, sejam igreja até os confins da terra. O verso 8, quando a gente produz frutos, isso também é importante. Quando produzimos frutos, glorificamos a Deus e somos discípulos. Não é que tornamos discípulos, somos discípulos quando produzimos frutos, e esses frutos, meus irmãos e irmãs, eles glorificam a Deus, que está no céu, mas atua na terra. Olha que bênção. Agora o importante aqui no verso 8, quem não produz, eu fico pensando nesse texto, no verso 8, em uma máxima. Se quem produz fruto glorifica a Deus, é discípulo, e quem não produz fruto? Será que não é discípulo de Cristo? Então, a partir desse entendimento, eu fico pensando que nem todos são discípulos. Da mesma forma como existe uma máxima que fala assim, nem todos são filhos de Deus. Ah, mas eu também sou filho de Deus. Não, às vezes você é criatura ainda. Você só se tornou filho de Deus, filha de Deus, amado do Pai, se você entregou a sua vida aos cuidados do Senhor Jesus. Senão você ainda é criatura. Então nem todo mundo também é discípulo. Se nós somos ramos conectados em Jesus, o meu propósito é produzir frutos. Deus espera isso de nós. É o que Deus espera. E Deus espera encontrar, esse texto você vai perceber 8 vezes. Nós lemos 8 versos, sim ou não? Você vai perceber nesses 8 versos, 8 vezes a palavra permanecer. Pode contar aí em sua Bíblia. E você vai perceber nesses 8 versos, 7 vezes a palavra frutos. Isso daí não está aí por acaso. Isso aí não foi inserido aí, redigido dessa forma aí, porque ele não tinha outra palavra para colocar. Isso tem um propósito. Esse texto tem uma identidade muito forte. Talvez a sua tradução não tenha essa quantidade, mas a tradução no original ela tem essa quantidade que eu disse. 8 vezes a palavra permanecer. Por que isso? Porque Deus espera encontrar Jesus em nós. Por isso ele fala, vocês têm que permanecer em mim. Sem mim, vocês nada, absolutamente nada podeis fazer. A gente veio aqui, a gente contrata o professor de música, uma benção, o professor Léo. É ou não é? Fala amém aí, para que ele ouve lá também, ele anima. Vocês vêm, dedicam um tempo na aula de técnica vocal, canto coral, ensaiam, vão lá, participam, uma benção. Mas sem Deus, nada podeis fazer. O motorista vai, habilidade, Milton Lapaz, irmão do diácono, nosso irmão Ronaldo Lapaz, dirige ali, com cuidado, com excelência, mas sem Deus nada podeis fazer. Amanhã você vai abrir o seu comércio, abrir a porta do seu estabelecimento, vai trabalhar animado, né? Vai receber o pessoal aí com um sorriso na cara que estão devendo para você, você vai pagar os boletos, mas sem Deus nada podemos fazer, meus irmãos. Você está entendendo? Então, o que Deus está falando aqui nesse texto? Permanecer nele, no caráter dele. Permanecer como Jesus. Discípulos de Cristo são pequenos cristos, imitadores de Jesus. No comportamento, na fala, no silêncio, é ser como ele é fazer o que ele fez.
como ele fazia. Isso é ser um discípulo. Ele já ensinou a gente. Outra coisa nesse texto é que Deus espera encontrar Jesus através de nós. Por isso a importância da palavra permaneçam em Jesus, permanecer em Jesus. Deus espera encontrar Jesus em nós e Deus espera encontrar Jesus através de nós, gerando muitas uvas, muitos frutos, muitas pessoas, muitos outros discípulos. Você tem esse entendimento? Deus espera encontrar Jesus em nós através dos outros, ou nos outros. Olha que coisa forte é essa. Por isso, o discipulado, a importância de caminhar junto de alguém. Pastor Luiz Hermínio já disse uma vez, e eu concordo a respeito disso: Deus sempre faz através de mim o que está fazendo em mim. Se você quer que Deus faça através de você, permaneça sempre com Cristo, porque o que Ele fizer em você, Ele vai fazer através de você. Amém, queridos? Eu quero salvar a minha família para Jesus. Eu quero que meu marido se converta, que minha esposa se converta, que meus filhos se convertam. Isso vai acontecer a partir de você. A partir deles verem a conversão de Jesus, a salvação em você. Eles vão querer ser igual a você. Eu conheci uma pessoa, Mateus, que uma certa feita falou para mim, um esposo, falando a respeito de uma esposa que era da igreja. E ele disse em uma das festivas, há muito tempo atrás, ele falou: se ser crente é ser igual a minha esposa, eu jamais quero ser crente. Se ser crente é ser igual a ela, eu jamais quero ir por uma igreja. E aí ele começou a falar como essa mulher era em casa. Irmão, e é vergonhoso, João, a gente ouvir esse tipo de coisa. Como que nós queremos salvar as nossas famílias, Cris Delmont, se nós não estamos sendo discípulos de Cristo? Isso vale para os homens, para os jovens, para os adolescentes, para os maridos, para as esposas. Isso vale para todo aquele que se diz ser cristão, querido. Não tem como ser discípulo de Jesus sem estar ligado nele, sem estar conectado na videira. Nós devemos ser a mudança que nós queremos ver. Isso eu aprendi lá em 2012, no Congresso de Casais, lá em Barueri. E eu vou falar para você que é difícil você vivenciar isso. Você ser a mudança que você quer ver, ou seja, você primeiro mudar, para depois o outro mudar, através de ver a mudança em você, sem você precisar falar, Jaqueline. Isso que é a mais dificuldade. Mas é o que está aqui na palavra. O verso 19, lá para frente, vai dizer de uma palavra muito forte: cortar. Ramo que não produz tem que ser cortado. Mas aqui, Ademir, eles falam: vocês já foram cortados, vocês já foram tratados, vocês já foram limpos, né? Quem já limpou uma árvore, quem já podou uma árvore, sabe muito bem o que é esse ofício. Agora vocês estão aptos a produzir, vão e produzam, ganhem as famílias para Jesus, para o reino, não é ganhar pessoas para a igreja. E a célula é a forma da gente produzir frutos. Eu já estou encerrando. Abra uma célula na sua casa e comece a gerar vidas. Quanta coisa a gente aprende nas células, quanto é bom estar em célula, irmão. A célula é para gerar vidas, a célula é para gerar Cristos. Fazer parte da igreja não é suficiente. É importante que você esteja, até configure aí no hall de membros. Embora um pastor falou que, Paulo Mazzoni, eu me lembro do que ele falou, ele fala: embora há muitos halls de membros que são apenas muita gente decorativa, só tem nome lá, mas pouco vem na igreja. Mas é bom que você se torne membro da igreja, faça seu batismo, sua pública profissão de fé, assuma com a gente os compromissos de manter essa igreja, levar essa igreja avante, atuante. Mas ser crente é mais do que ser membro de igreja. É ser um discípulo de Jesus, atuante na cidade. Fazer parte da igreja não é suficiente, você tem que pertencer a essa família da fé. A questão é ser igreja.
produzir vidas, apresentar os filhos, os muitos frutos, para o batismo, para a profissão de fé, para a salvação, apresentar para Jesus. As crianças estão sendo doutrinadas, ensinadas, discipuladas. Para isso, irmãos. A igreja funciona para abençoar essas vidas, para evangelizar essas crianças, para que elas tenham um futuro melhor, elas recebam uma palavra. E olha, eu converso com muita gente nessa cidade, a maioria, eles falam, já passaram por essa igreja. E eles falam assim, essa igreja é a nossa igreja do coração. Eles estão em outra igreja. Mas aquela igreja, eu corria lá, naqueles corredores, eu fazia isso, não sei o quê. Ouvia a palavra, e a palavra semente foi lançada. Jamais volta vazia. As pessoas aprenderam quem é Deus aqui dentro dessa casa. Quantos pastores saíram dessa igreja, se formaram pastores, enfim, missionários. Então, irmãos, participe dessa igreja, seja a igreja. Eu já estou encerrando. A igreja deveria ser, eu penso assim, olhando para esse texto, que a igreja poderia ser uma comunidade de discípulos atuantes, que produzem muitos frutos. Eu creio que a igrejinha de milagres, dos milagres, ela vivia o primeiro amor, que é falado lá em Apocalipse, da necessidade de voltar para o primeiro amor. Eu creio que aquela igrejinha dos milagres, ela vivia o primeiro amor constantemente, cumpria o propósito, pois gerava frutos, pois foi reconhecida, como eu disse para vocês na história, como uma igreja que produzia muitos frutos. Cresceu, já falei, repito, 10 anos atingiu o mesmo número ou mais de membros da igreja que tinha saído, para a glória de Deus. E hoje, irmãos, eu vou falar que o Espírito Santo está reavivando a igreja. Novamente, irmãos, resgatando não só o nome Igrejinha dos Milagres, isso é de só menos importância, mas resgatando uma identidade, restaurando a essência de quem nós somos em Deus e o que somos com Cristo. Nós somos agentes de milagres. Você conhece alguém que precisa de um milagre? Sim ou não? Sim. E eu conheço vários. Se você não tiver, eu te empresto alguns, porque aí você me ajuda também. Então eu queria que você dissesse com muito carinho, olhando para a pessoa que está do seu lado, e você que está em casa, receba esta palavra: seja um milagre. Seja um milagre na vida dessa pessoa. Você lembrou quem precisa? Seja um milagre na vida dessa pessoa. Mas aí você, Pastor Douglas, como é que eu vou fazer isso? Peça auxílio para o Espírito Santo, que Ele vai te dar. Ele vai te instruir tudo o que você tem que falar e o que você não precisa falar. Talvez só a sua presença já vai ser um milagre na vida daquela pessoa. Se coloca à disposição: Senhor, eu quero ser um agente de milagre na vida dessa pessoa, dessa família, essa semana. Uma fonte de bênção, uma fonte de iluminação. Não quero ser apenas uma lâmpada, eu quero ser uma fonte de energia. Ser uma igreja de milagres. Sabe, tem igrejas, eu não estou falando que é uma crítica a isso, presbítero Ney. Mas tem igreja, Cris Delmont, que as pessoas colocam lá, Ivanete, cadeira do milagre. Colocam uma cadeira para representar. Nada contra isso. Mas, irmãos, olha quantas cadeiras nós temos aqui. Essas são cadeiras de milagres. Não são só uma, não, presbítero, mas são várias. Porque em cada lugar desse pode acontecer um milagre nessa hora. Porque Deus está aqui, irmãos. Então, amados, seja esse milagre. Verso 7, Cris Delmont. Como nós vamos permanecer em Jesus, queridos? Primeiro, na palavra. Muitas vezes fala, mas eu vou gastar o meu tempo. Não, você vai investir o seu tempo no estudo da palavra. Nós temos aí o culto de estudo nas terças-feiras. Vem estudar a palavra com a gente, está sendo tão gostoso. Nas células a gente também reaviva essa palavra, rememora esse sermão em forma de perguntas e respostas. A gente tem uma mútua edificação, é tão gostoso. Então permanecemos em Jesus, com Jesus, né? Em Jesus, na palavra e na comunhão, juntos em tudo, não perdendo nada por nada, participando de tudo com todos. E em oração, irmãos, quantas pessoas nós precisamos
orar por elas e elas estão precisando de oração. Todas, constantemente. Eu também preciso de oração. Peço que você ore por mim. O Pai falou e Jesus reportou aqui: quem me honra, eu o honrarei. Honramos a Deus com as orações, com as intercessões, na comunhão com os irmãos. Quando você está aqui participando de um culto, você está honrando a Deus. Você sabia disso? Você está aqui junto com os irmãos, você está honrando a Deus. Você está cantando junto com o louvor, você está honrando a Deus e você vai ser honrado. Deus honra a sua presença diante dele, irmão. Mas Deus honra a sua presença junto com os irmãos também. E juntos honramos ao nome do Senhor, porque estamos também na palavra, aprendendo da palavra. Aí a gente vai falar tantas coisas aqui, mas Jesus vai dizer: quantos sem mim nada podereis fazer. Quantas pessoas do seu convívio social, do seu trabalho, clientes, que sejam, colegas, que ainda não conhecem a Cristo. Como é que você poderia alcançá-los para Deus? A igreja é um canal, é um veículo, a célula é outro, mas falando um pouco mais sério, como é que você consegue alcançar essa família para Deus? Ganhar essa família para Jesus? Ah, mas se a pessoa for para outra igreja, pastor? Irmãos, o importante é a pessoa estar no caminho da fé. Se vier para a gente aqui, glória a Deus, vai ser muito bem recebido, a gente vai amar e cuidar. Mas, irmão, não fica pensando nisso. Mas eu vou lá evangelizar, vou gastar meu tempo, depois vai para outra igreja. Espera aí, mas também está chegando gente nessa igreja também, que vem de outra igreja. As pessoas têm um livre acesso a qualquer igreja. Elas vão para onde elas se sentirem melhor. Ah, mas fulano foi para tal igreja. Mas aí você não olha para quem está chegando, quem já chegou. Vamos olhar para quem está chegando, quem chegou. Porque aqueles que foram aprenderam aqui, aprenderam certo. Tem que ter orgulho disso. A frutificação, anote aí, é a marca de um verdadeiro discípulo. Se a igreja, que são as pessoas, são os membros, não estão produzindo frutos, precisamos perguntar: essa igreja, ela está com Jesus? Essas pessoas estão com Jesus, em Jesus? Então, se essa igreja que está com Jesus, permanecendo em Jesus, conectado na videira, ela não está produzindo fruto ainda, segundo a máxima de Apocalipse, ela precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor, pedir perdão para Deus, porque não está produzindo frutos. Porque é o que diz a palavra. Agora veja, fala assim: mas o meu irmão lá também não produz fruto, não. Não, mas ele está falando dele, está falando de você, está falando de nós. Aqui é uma conversa particular, é um por um aqui. Nós temos que fazer a nossa parte, não justificando o erro do outro. Porque cada um vai ser cobrado naquilo na hora da prestação de conta. Então vamos fechar a Bíblia. Aí a gente pensa que está acabando. E vamos para os finalmente. Eu penso que 120 anos de igreja, de identidade presbiteriana independente do Brasil, nos chama a atenção para muitas coisas. Mas eu também penso que chegar a uma idade dessa, uma identidade eclesiástica num Brasil tão polarizado, um Brasil de dimensões geográficas extensas, uma igreja 100% brasileira, ela é um divisor de águas. Nós não chegamos aqui 120 anos por acaso. Mas eu penso que nós precisamos apresentar os discípulos, gerar vidas, deixar tudo para permanecer em Jesus. Reconectar a igreja na videira verdadeira. Os nossos encontros têm que gerar Cristos, falar mais de Deus, menos de nós e nada dos outros. Anote aí, os nossos encontros precisamos urgentemente gerar Cristos, falar mais de Deus, menos de nós e nada dos outros. A essência da célula é Cristo. A essência do culto é Deus. Deus está aqui. E Jesus em nós é a esperança da glória.
O Evangelho, a Bíblia Sagrada anuncia as boas novas do reino. Não são más notícias, são boas novas do reino de Deus. Salvação para todos os povos e todas as famílias, para todos os perdidos. Um dia lá atrás, há muito tempo atrás, eu encontrava, como naquele texto, pobre, cego, nu, perdido, mas alguém foi e falou dessa palavra para mim, meu irmão. E eu era um religioso de uma igreja. Você está entendendo? Mas Cristo me libertou dessa prática da religiosidade através de uma pessoa que investiu tempo. Não foi dinheiro, não. Copiava versículos bíblicos no papelzinho, entregava escondido, porque lá na empresa que a gente trabalhava, não podia conversar. Porque a gente contava até 10 lá, copinhos de embalagem, né? Uma empresa de embalagem, produtos para festas. Não podia conversar. Era contagem manual. E esse irmão ia falando. Hoje ele está na glória. Mas eu conheci a Cristo através dele. Não foi através da minha mãe, que é evangélica, não foi através do meu pai, não foi através de ninguém da família. Por mais que a mãe cantava os hinos. E investir em pessoas é salvar vidas. Anote aí. Fale mais de Jesus. Nada dos outros. E menos de você. Que você vai salvar sua família. Amém, queridos? A única coisa que nós não somos chamados a fazer é ser ouvintes da palavra. Mas praticantes. A Bíblia nos chama para sermos praticantes da palavra. Não apenas ouvintes. Precisamos elevar o nível da glória de Deus nesse lugar. Receber de Deus, do Espírito Santo, um novo empoderamento espiritual, para nós tirarmos as células de manutenção e fazer com que elas gerem novas células, novos discípulos de Cristo. Como é que você, meu líder, vai fazer isso essa semana? Como que a sua célula pode ser uma videira frutífera? Pense nisso. E leve a igreja, ajude a levar a igreja a ser essa comunidade comum, unidade de discípulos atuantes que geram muitos frutos para Deus, em nome de Jesus. Amém?